Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre um gênero discursivo que vocês já conhecem, provavelmente já analisaram algumas das características, que são as cartas, né? Então vamos trabalhar um pouquinho das cartas de reclamação. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui com o meu colega, o Kelvin, que está fazendo aí a transcrição da minha linguagem verbal oralizada para a linguagem de sinais, né, a Libras, e quero parabenizar vocês e expressar o meu apreço e admiração por estarem aí colaborando, assistindo às nossas videoaulas, que são sempre preparadas com muito carinho. Então vamos ver quais são aqui os nossos objetivos. Então, vamos tentar identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos, seleção e hierarquização de informações, né? Então, seleção lexical, nós vamos ver, é a seleção das palavras, termos e expressões que vão compor a nossa carta, no caso. Então, léxico se refere ao conjunto de palavras que nós utilizamos para expressar determinado sentimento, determinada solicitação ou determinada reclamação, para nos expressarmos de uma forma geral, ok? Então, vamos ver aqui qual é a nossa pergunta engajadora. Em uma carta ou e-mail, qual a diferença entre destinatário e remetente? E aí, vocês com certeza já tiveram a oportunidade de treinar a prática de escrita, né, de cartas, às vezes já até fizeram uso de algum envelope para poder postar uma determinada carta no correio, e aí lá vocês têm que colocar o destinatário e o remetente, né? Então, destinatário, como a própria palavra sugere, se refere àquela pessoa para quem eu vou endereçar a carta, né? Geralmente o destinatário ele vem na frente do envelope e o remetente vem no verso, ou seja, na parte de trás eu escrevo quem é que está mandando a carta, o endereço da pessoa, o CEP, o nome da rua, as informações necessárias para que a pessoa que receber a carta saiba para quem enviar novamente uma carta, uma resposta, né? Ou seja, uma carta para mandar saudades, para mandar informações das pessoas, enfim. São várias as razões pelas quais as pessoas escrevem cartas. Mas, atualmente, a gente sabe que aquelas cartas que eram envelopadas, que você tinha que ir até o correio, colocar um selo, né, pagar por esse selo para que o correio pudesse levar ao destinatário, elas caíram meio que em desuso, né? Atualmente, o que nós temos recorrentemente é o uso do e-mail, do WhatsApp, né, das redes aí sociais, para que as pessoas possam se comunicar, né? Então as pessoas acabam fazendo mais uso mesmo dos e-mails para enviar correspondências, né? Então isso a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com relação a quais as características que devem conter essas cartas, né, para que elas sejam consideradas um gênero discursivo que atenda à funcionalidade comunicativa. Então vejam, aqui, né, antigamente, né, nós tínhamos e ainda nós temos até os dias atuais essa possibilidade de enviarmos a carta na modalidade impressa, né? Então temos ali o campo para o destinatário, que é a parte de frente do envelope onde vai ser inserida a carta, e ali a gente tem um espaço para colocar o selo, né? E claro, tem que pagar por esse selo para que os correios possam enviar, né? E as pessoas que trabalham nos correios possam ter os seus salários garantidos. Então, as pessoas comercializam, né? Acabam pagando pela entrega dessa carta. No verso do envelope, como eu disse, vai o remetente, que ali vai o nome de quem envia a correspondência, o endereço, o CEP, etc., as informações necessárias, né? E se essa carta é mandada via e-mail, a gente tem ali, né, os destinatários para quem que a gente vai enviar, e a gente tem ali o campo para escrever o assunto, né, do que se trata ali a carta, né, se for o caso de estarmos enviando uma carta, e etc. Então, vamos ver aqui, né, trouxemos aqui nesse slide uma imagem que ilustra bem, né, como que as cartas têm sido enviadas atualmente. Geralmente a pessoa usa um laptop para enviar, mas é possível também estar enviando pelo celular, né. Atualmente as reclamações sobre serviços e produtos de empresas são realizadas geralmente em espaço na internet. Vamos ler um exemplo de carta de reclamação. Então, convido vocês para fazer a leitura. Comprei um livro e não entregaram. Boa noite. Realizei uma compra no site dessa livraria, no dia 10/5, número do pedido 15454572.
Como precisava do produto com urgência, pois sou professor e ia usar o livro com os meus alunos, paguei uma taxa extra de R$15 para que a entrega fosse efetuada no mesmo dia. Segundo os termos do site, pagando esse valor extra, o prazo de entrega da encomenda é de até 22 horas do mesmo dia do pagamento. Sinto que fui enganado. Para começo de conversa, o código de rastreio que passaram não funciona. Mesmo assim, esperei o produto até o prazo combinado. Fiquei acordado até meia-noite e nada do livro, nem no dia seguinte, nem no outro. Até agora, para falar a verdade, só dor de cabeça. Tentei contato por telefone, falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. Então vejam, a gente tem aqui, né, um exemplo de carta de reclamação que mostra a indignação de um consumidor com relação à aquisição de um livro. Esse livro não chegou para ele no dia combinado, ele chegou a pagar uma taxa extra de R$15 para receber com antecedência e isso não aconteceu. Então ele ali, utilizando uma linguagem bastante informal, como a gente percebeu, expressa a indignação, né, com relação à aquisição desse produto, desse livro. Ok? Então, vamos para a nossa primeira atividade para a gente aquecer, né? Trouxemos aqui um fragmento do nosso texto, da nossa carta de reclamação, quando ele diz: tentei contato por telefone. Falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. Quem seriam aqui o remetente e o destinatário da carta? Vocês têm um palpite? Um tempo para vocês pensarem aí e responderem a nossa primeira atividade. Continuando então, pessoal, vamos ver como ficou aqui a nossa proposta de resposta para quem seria o remetente e quem seria o destinatário dessa carta?
Vejam, o remetente é o consumidor que se sente enganado e o destinatário seria o setor de atendimento ao consumidor, o SAC da empresa, né? Então essa é a possibilidade que a gente tem de pensar, né, em inferir aqui qual seria o remetente, quem que está mandando a carta, quem que está escrevendo e para quem a pessoa escreve, quem seria o destinatário. Continuando a leitura então, né, ele me disse que eu receberia o livro ainda hoje e, posteriormente, um bônus de R$20 para ser usado na minha próxima compra. Acredite, fui enganado outra vez. Nem livro, nem bônus, na dica de nada. Escrevi vários e-mails de reclamação e, como sempre, a única resposta que recebi foi um e-mail automático. Estamos providenciando. Sei. Nunca mais compro nada com vocês. Então é um texto que está presente lá no livro da Tânia Oliveira, né, Tecendo Linguagens, Língua Portuguesa do 7º ano. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma carta de reclamação. A linguagem utilizada a gente vê que é bastante informal, bastante espontânea. É o momento em que o consumidor expressa a indignação de não ter recebido o produto, não ter ganho o bônus, né, que tinha sido prometido, né, ele ganharia um bônus de R$20 para usar na próxima compra, e isso não aconteceu. E vejam como que ele faz o desfecho dessa carta, né? Nunca mais compro nada com vocês. Quer dizer, ele deixa aqui expresso mesmo a indignação dele diante do não atendimento, né, da entrega do livro que ele precisava tanto no prazo estabelecido, ok? Então, a gente continua analisando aqui, né, na segunda atividade, selecionamos mais um fragmento da carta, onde ele diz, realizei uma compra no site dessa livraria, no dia 10/5, número do pedido 15454572. Como precisava do produto com urgência, pois sou professor e ia usar o livro com os meus alunos, paguei uma taxa extra de R$15 para que a entrega fosse efetuada no mesmo dia. Segundo os termos do site, pagando esse valor extra, o prazo de entrega de encomenda é de até 22 horas do mesmo dia do pagamento. Vamos para as questões agora. Letra A, descreva a compra do consumidor reclamante. E na letra B, em que o consumidor confiou ao pagar a taxa extra? Então são duas questões interpretativas para a gente treinar a habilidade de compreensão do texto, ok? E também mais um momento para treinar a proficiência na linguagem escrita. Um bom exercício para vocês aí.
Então, pessoal, vamos ver aqui como que ficou, né? Vocês tinham duas questões interpretativas para responder. Então, na primeira, descrever a compra, né? E no segundo, em que o consumidor confiou ao pagar a taxa extra. Então, vejam. Foi realizada uma compra no site de uma livraria, né? Aqui é mencionado, inclusive, o dia e o número do pedido, para que facilite, né? Para quem vai atender aí a solicitação dele, procurar lá pelo número do pedido. E como ele precisava que o produto fosse entregue no mesmo dia, ele pagou uma taxa extra, para que acelerassem a entrega, né? E na letra B, em que o consumidor confiou ao pagar a taxa extra, ora, ele confiou nos termos do site, que dizia que o pagamento de uma taxa extra possibilitava a entrega de encomendas em até 22 horas do mesmo dia do pagamento, né? Então vejam, aqui a gente tem duas atividades de interpretação do texto, né, que não estava difícil para vocês localizarem as informações, certo? E que as respostas nos ajudam também a compreender os elementos que devem conter uma carta de reclamação, como, por exemplo, o número do pedido, a data em que esse pedido foi realizado, né? Aqui também a gente tem a construção já dos argumentos da reclamação, né? Da urgência que ele precisava para receber esses livros e o fato do site não ter atendido, né? Mesmo cobrando uma taxa extra para entregar com urgência, isso não aconteceu. Então, a decepção do consumidor, certo? Então, vejam, só para a gente refletir aqui. Realizei, vejam que o verbo está na primeira pessoa, né? Quem realizou esse eu realizei é um sujeito oculto, né? Eu só sei que ele está oculto porque quando eu analiso a flexão verbal do verbo realizar, expressa na palavra realizei, eu sei que se refere a um eu, portanto, o narrador em primeira pessoa, né? Então, o narrador em primeira pessoa é uma das características das cartas de reclamação, né? Então, realizei uma compra no site dessa livraria no dia 10/5, o número do pedido tal, paguei a taxa extra de R$15. Esperei o produto até o prazo combinado, nada do livro, até agora, né? Então, nós temos aqui a ordenação dos eventos, como que ele vai articulando o discurso dele para construir os argumentos para produzir essa carta de reclamação, né? Vejam que está grafado ali em vermelho, né, a construção desses argumentos para que ele consiga se fazer claro para a pessoa que vai atendê-lo, né, colocando ali o número do pedido, facilita essa pessoa procurar esse pedido, né? E aí também os demais argumentos que ele usa como linguagem persuasiva, né, para que essa carta não se torne somente uma carta de reclamação, mas que também seja aí uma carta meio que de solicitação para que a reclamação dele seja atendida e ele possa, né, receber o livro ou o dinheiro de volta, enfim, ter uma solução para o problema que se instalou ali, né? Então, a ordenação dos eventos, as informações importantes estão aqui grafadas na cor vermelha, né, para facilitar aí fazer com que esse consumidor se sinta realizado de alguma forma, né, ou tenha o seu problema resolvido. De posse disso, vamos para a nossa terceira atividade. Vejam aqui. Começamos também com os verbos na primeira pessoa, olha ali, ó, sinto, quem sinto? Sujeito oculto, só pode ser o eu, né, da primeira pessoa, o que marca o narrador em primeira pessoa nesse tipo de texto, né? Sinto que fui enganado. Para começo de conversa, o código de rastreio que passaram não funciona, então ele não tem como rastrear o produto. Acredite, fui enganado outra vez. Os trechos acima mostram os fatos relatados ou a opinião do remetente da carta. Expliquem. Então, e aí agora? Se trata de fato que aconteceu ou se trata da opinião de quem está escrevendo a carta? Então, mais um tempo para vocês analisarem aí essa questão, esse enunciado e responderem a pergunta.
Retornando, pessoal, então observem aqui, né, que os trechos mostram a opinião do remetente sobre o serviço e as promessas de resolução feitas pela empresa, ok? Então, se vocês disseram que se trata da opinião, né, você veja ali na frase, sinto que fui enganado. É a percepção dele, é a subjetividade dele que escreve, né, os sentimentos dele, a opinião dele com relação ao que aconteceu, né? Então, nós temos sim a opinião. Muito bem, o que aprendemos nessa aula? Então, nós identificamos as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto, assim como os efeitos de sentido provocados pela seleção das palavras, né, a seleção lexical, a topicalização de elementos e a hierarquização das informações, ok? Então, trabalhamos aí algumas das características das cartas de reclamação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.